Olá, estamos de volta aqui, sequência, né, da nossa conversa aqui sobre Vátimo, segunda parte. Então vamos lá, falávamos então do pensamento forte, lembram? Olha aí, ó, ele começa a identificar o pensamento fraco, evidentemente, a partir do enfraquecimento de um outro pensamento. A ideia, por exemplo, né, olha, nós estamos dando apenas um exemplo dessa estrutura, desse ser maior, porque esse ser ele pode ser encarnado na ideia de Deus, na ideia de ciência, na ideia de moda, correto? Tá? Enfim, todas as estruturas que nos determinam, que faz com que pensemos desta ou daquela maneira, né? Que vai, evidentemente, influir no nosso agir, no nosso lidar com as pessoas. Isso é muito importante, é sobre isso que esse homem está falando. Toda a nomenclatura dele, evidentemente, né, calcada na dimensão filosófica, mas ele quer dizer isso. Ele quer dizer isso, que valores, olha aí, são produções humanas. Né? Nietzsche, ele lida muito com Nietzsche. A transvaloração dos valores. O que significa isso em Nietzsche? Transvaloração dos valores significa que você pode criar valor. A sociedade cria valores. Então, num determinado momento, um valor é estabelecido, logo depois ele é superado. Mas a gente tem que saber que, na superação, esse valor vai se consolidar, então novos valores podem ser construídos. É isso que Nietzsche dizia na transvaloração dos valores. Nós vamos falar de Nietzsche em outro momento, né? Vamos falar do anticristo de Nietzsche. Vocês vão ver que não é o anúncio, né, do mal absoluto, muito antes pelo contrário. Nietzsche está trazendo uma crítica que, de certa forma, né, fomentou, auxiliou nesse pensamento de Vátimo. Nós vamos ver isso quando nós falarmos de Nietzsche. Perceberam? Bom, então ele está dizendo disso, que essa grande estrutura enfraqueceu. Esse pensamento forte enfraqueceu. Né? Aí ele pega a ideia de Nietzsche, Deus morreu. Mas quando Nietzsche anuncia essa dimensão de que Deus morreu, né? Olha aí a obra de Heidegger, a palavra de Nietzsche, Deus morreu e fomos nós que o matamos, correto? Tá? Nós. Então vejam bem, é exatamente a questão ligada à pós-modernidade. Aí aqui eu abro um pequeno parêntese. O que é pós-modernidade? A pós-modernidade é exatamente, olha aí, o término, né? O término da aventura da razão. E a aventura da razão é a aventura da metafísica. O que é metafísico? É o que vai além do físico, correto? Então, pela nossa ideia, nós criamos dimensões que vão para além das coisas, do mundo da nossa vivência. Esse, nós já falamos aqui em outro momento, é o grande diferencial do humano. Nós temos essa capacidade de criar coisas. Só que aí vem um detalhe. Quando a gente cria algo, a gente passa a imaginar que aquele algo possa existir por si, destacado do Criador que somos nós. Perceberam? Tá certo? Então, olha só, quando Nietzsche diz que Deus está morto e fomos nós que o matamos, nós é que estabelecemos, isso, olha que coisa interessante, nós é que estabelecemos esse distanciamento da ideia de Deus. Nós é que enfraquecemos o sentido de Deus e o sentido das outras grandes estruturas. Nós vamos ver que isso, por um lado, é muito bom. Já já nós vamos ver isso. Percebeu? Mas esse é o caminho, correto? Esta é a formação da coisa, desse Deus que morre. Nós é que estamos matando. Nós é que estamos dizendo, olha, peraí, eu vou abrir mão de algumas coisas que estão comandando a minha vida, as nossas vidas. Perceberam? Bom, mas aí Vátimo diz, não vamos esquecer, Vátimo é um homem cristão, é um homem católico. E aí ele diz o seguinte, bom, essa questão está enfraquecida, mas ele continua um cristão, ele continua um católico. Então o que ele coloca no lugar? Ele coloca no lugar exatamente a grande aventura que o cristianismo trouxe. Nós temos 3 grandes religiões abraâmicas, né? Olha aí, do tronco de Abraão: judaísmo, cristianismo e islamismo. Essas 3 grandes religiões, elas têm uma mesma tradição, uma mesma origem. Se você pegar o Alcorão, você vai ver elementos da Bíblia. Se você pegar a Bíblia, você verá elementos da Torá judaica. Perceberam? Tá? Então vejam bem,
É essa a tradição. Mas o cristianismo, ele trouxe um elemento radicalmente distinto das outras religiões. Ele inseriu um Deus na história. Correto? Então Cristo teria andado entre os homens. Ele é o Filho do homem. Isso tem uma dimensão muito séria. E é um grande fundamento do cristianismo que Vátimo pega. Veja, o pensamento está enfraquecendo. As coisas estão mudando. Percebe? Mas espera aí, como continuar cristão se Deus morreu, se Deus está morto? Aí vem o detalhe. Ele diz o seguinte, olha só, pelo fato de ser cristão, né, eu não acredito mais em estruturas dogmáticas, que estão me comandando, e fundamentalistas, que fundam a minha vida, dizem o que eu devo e o que eu não devo fazer, como e não amar. Percebeu? Tá claro? Olha aí, uma vez que antes dessas verdades absolutas, olha que coisa belíssima e mais cristã impossível. Há diante de cada um de nós um outro que deve ser amado como a nós mesmos. Né? Um dos fundamentos do cristianismo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Perceberam? Então ele inaugura um pensamento de solidariedade. E aí, olha só, mas ele tem uma certa sofisticação, porque ele não abre apenas para a solidariedade. Né? Ele vai abrir para a tolerância, para a piedade e principalmente, tema da nossa conversa aqui, a diversidade. Correto? Eu passo a lembrar e aceitar o outro. Correto? Tá? Então eu me lembro dele, que ele é ele, e Deus, olha aí, nessa história, é o absolutamente outro. O Deus não sou eu sei que eu não sou Deus, mas eu não sei se a pessoa que está ao meu lado é ou não Deus. Então eu tenho que tê-lo como um filho de Deus, uma manifestação do divino. Essa solidariedade é fantástica. Eu tenho que amá-lo como ele é, um outro. Perceberam? Olha aí, a antropologia que esse homem está inaugurando. A gente pode dizer até de uma antropologia cristã. E ele lembra, né, que isso é muito importante, porque a gente sabe o tanto de violência que foi causada e ainda é causada em nome de Deus, né, de grandes estruturas, de grandes morais, correto? De grandes conhecimentos científicos. Essas estruturas são esmagadoras. Vejam, hein? Nós criamos, damos a elas uma autonomia e elas passam a nos oprimir. Perceberam? Tá? Então isso é importante. Qual seria então a proposta de Vátimo para isso tudo? Correto? Bom, olha só, vocês estão vendo que esse tema, né, é grande, é interessante, e eu não quero deixar vocês sem pelo menos, né, um pouco dessa doutrina de Vátimo. Esse homem, gente, é um homem extraordinário, como os filósofos que vimos falando até aqui. Então, evidentemente, o que eu estou apresentando para vocês é apenas, né, olha aí, um pequeno verniz. É interessante, eu estou colocando na descrição as obras desse homem. Quem se interessar, vá, leia, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então nós vamos fazer também agora mais um pequeno intervalo. Peço, olha aí, a sequência estará no Nix Canal, minutos depois que a gente terminar aqui, correto? Tá? Os aguardo lá.